Edite assim e se torne um vidente. Olá, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu vou te explicar como é que tu vai se tornar vidente aí editando teus Nutellas e os teus raízes, beleza? É meio estranho, eu entendo, mas o que eu vou explicar é como editar pelo gráfico de áudio, tá bom? E deixar o Nutella com menos tempo. Em algumas situações o teu cliente vai te solicitar ou tu vai precisar fazer isso, e aí eu vou te explicar como, e tem algumas técnicas que eu uso e funcionam muito bem para mim, e é isso que eu vou te explicar, como deixar ele com menos tempo. E por que editar pelo gráfico de áudio? Tá? Primeiro vamos pensar na velocidade. A tua velocidade editando pelo gráfico de áudio, ela é muito maior. Porque tu não precisa, se tu ficar olhando para o vídeo especificamente, fazendo Nutella e raiz, né, analisando por esse lado, tu vai entrar no assunto do vídeo e vai acabar esquecendo o foco, vai perder o foco do que precisa editar. Então editar pelo gráfico de áudio te dá muito mais velocidade. Tu vai conseguir passar para frente o vídeo, né? Vai rolar para frente a tua timeline e isso vai fazer com que tu fique mais rápido nessa edição. E a previsão, como é que tu vai prever isso? Né? O olhar mesmo, é identificar pelo gráfico. Alguns gráficos de alguns vícios de fala acabam sendo sempre da mesma maneira e isso vai facilitar bastante para ti. Claro, vícios de fala, né? O né. Isso é um vício de fala, não é aquele né curto, né? Não é um né curto, é um né longo, né ou isso é um vício de fala. E no gráfico de áudio tu consegue identificar isso perfeitamente. O gráfico, normalmente, ele tem a pessoa usa o mesmo timbre, porque é um vício, né? Ela não faz aquilo consciente, é um vício. E o gráfico fica exatamente igual. E com isso, tu consegue adiantar o corte, né? Eu vou explicar isso na prática depois aqui no computador, mas só para eu te explicando a teoria aqui para tu entender, fazer ideia mais ou menos do que eu vou te mostrar agora no computador. Então aqui a gente vai começar pelo vício de fala no vídeo raiz, tá? Normalmente a gente identifica o vício de fala direto no raiz, para que no Nutella a gente não precise fazer isso, nem cortar esse vício de fala lá no Nutella. O Nutella realmente tem que se focar na extração do Nutella. Já teve outros vídeos que eu falei sobre isso, tá? Então hoje a gente vai focar no vício de fala mesmo. Então aqui a gente vai no mais e no menos do teclado, ou aqui nessas bolinhas da barra de rolagem, a gente consegue aumentar e diminuir a timeline, né? O in ou o out ali. Então aqui a gente vai começar a identificar, vocês vão poder ouvir o áudio comigo, né? Um detalhe bem importante, tá? Essa configuração ajustada na edição é muito importante. Por exemplo, aqui, então o que ela faz? A agulha vai lendo, ela passa aqui e a timeline fica, por exemplo, eu tô rolando no meu mouse aqui, tá? Isso aqui. Então, essa função tem que estar ativada. E como é que a gente ativa ela? Eu vou explicar para vocês. Editar, preferências, linha de tempo. Vai abrir isso aqui, tá? Rolagem automática de reprodução da linha de tempo. A gente tem outras opções. A sem rolagem, vou selecionar para vocês identificarem. Eu dou play, ele vai rodar e a timeline não vai se movimentar, tá? Ela não vai se movimentar. Tu pode ir para onde tu quiser e ela vai continuar com o play aqui, beleza? Aí depois a gente tem outra, editar preferências, linha de tempo. Aí a gente vai colocar aqui, rolagem suave. Vamos dar um OK. Tu vai dar play e aí vai acompanhar. A tua agulha sempre vai estar no centro e sempre vai ficar no centro e vai ficar sempre rolando. Dessa forma, eu tô tentando rolar na rolagem do meu mouse, tá? Eu não consigo, ele não me deixa, ok? Qual que a gente vai usar? Aquela que eu estava usando antes, editar, preferências, linha de tempo.
ó, rolagem de página, tá? Que é aquela que mostra aqui, ó, por exemplo, tu tá aqui, tu vai dar play, ele vai trocar para a próxima parte. Vai rodar até aqui, vai dar, ó, ele vai rodar, e é nessa linha aqui, tu consegue ir editando. É essa que a gente vai usar para poder seguir com essa questão de adivinhar, ou vamos dizer assim, não de adivinhar, mas de prever que ali existe um corte, de que ali é um vício de fala. É muito importante estar com esse formato ajustado, beleza? Vamos lá então. Agora eu vou liberar o áudio aqui para vocês. E aí agora a gente vai assistir, tá? Então aqui é uma live, tá, gente? Dela, é uma live e eu vou cortar pequenas partes aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Não vou editar tudo, mas só para vocês entenderem o meu fluxo de trabalho editando pelo gráfico, tá? Então assim, o meu olhar não vai ficar aqui, tá, gente? O meu olhar vai ficar aqui, eu vou assistir aqui. Por que eu vou assistir aqui? Porque a imagem eu já ajustei a cor, o áudio eu já ajustei, tá tudo arrumado, tá tudo pronto. Eu sei que essa câmera não se movimentou, ela tá no mesmo lugar e ela vai se manter nesse mesmo lugar. E a Juliana aqui, ela não vai se levantar, ela não vai sair para lá ou para cá ou qualquer outra coisa do gênero. Eu sei que ela vai ficar aí. Então eu não tenho que me preocupar com essa imagem aqui, e sim com essa aqui, tá? Eu tenho que olhar pro gráfico de áudio para poder. Ah, Luiz, mas como assim? Tu nunca assistiu o vídeo? Assisto. Estou te dizendo que nesse momento aqui, para a gente poder prever algumas coisas, eu preciso olhar o gráfico. E depois eu vou explicar para vocês como é que eu faço para conferir isso, tá? Como é que eu faço essa conferência. E eu faço imediatamente, vocês vão entender aqui agora. Vamos lá então. Então aqui ela está começando, né? Ó, eu não assisto, tá, gente? Em uma vez assim. Vamos lá mais uma vez, então. Quem tá aí, dá um coraçãozinho pro pessoal. Ó, eu não assisto nessa velocidade, tá? Eu assisto na velocidade 2 aqui, que tem essa opção. Vocês vão ter o J, o K e o L no teclado de vocês. O L, ele vai dar play. O K, ele vai dar pause. E o J, ele vai retroceder, tá? Se tu clicar 2 vezes no teu L, ele vai assistir, a velocidade vai ser o 2. Se tu apertar 2 vezes o J, ele vai 2 vezes para trás, a velocidade 2 vezes para trás. E o K sempre vai ser pause, beleza? Se tu clicar mais vezes no L, mais vezes no J, ele vai aumentar a velocidade. Mas eu sempre edito pelo L, tá? Então eu vou editar mesmo aqui para vocês identificarem como é que eu faço, e assim que eu for percebendo os cortes, eu vou explicando para vocês, beleza? Então vamos lá, eu tenho que prestar atenção no que ela está falando. Então eu vou selecionar o C aqui no meu teclado, que é a ferramenta corte, ou seleciono aqui direto, né? Lembrando que os atalhos são extremamente importantes. Tem vídeo gravado para atalhos, beleza? Vou começar aqui, eu sempre começo do começo, porque... Ah, Luiz, mas aqui pode ser... Parece que não tem nada. Parecer não significa que não tem. Então é sempre importante conferir todos os pedaços do vídeo, beleza? Então eu vou fazer aqui para vocês desde o início e vou identificando aqui. Vamos lá. Só vou abrir aqui meu computador para ver os comentários do Face. Aqui ela está introduzindo, né? Então, vamos lá mais uma vez, então. Quem tá aí, dá um coraçãozinho pro pessoal ir recebendo e a gente já vai começar, tá bom? Quem tá no Face, compartilha aí, marca tuas amigas que estão nessa fase da produção dos alimentos, que quiserem tirar dúvidas. E aí a gente vai conversando. Tudo bem? Então, bem-vindas a mais uma live. Hoje é quinta-feira. No Face eu tô cheio de moranguinhos ali, ó. E no Insta eu tô cheio de brilhos. Adorei esses efeitos. Tô me sentindo super brilhante hoje. Meninas, tudo certo. Então, vamos falar um pouquinho sobre fase 2? Ó, aqui eu vou começar o raiz, tá? Aqui, ó. Eu nunca corto imediatamente, ó. Vou dar um mais aqui para vocês identificarem, tá? Ó, eu nunca corto exatamente, porque normalmente vai ter um efeito. Então, eu deixo uma folguinha e dou um corte. Eu já vou explicar isso para vocês, o porquê dessa folguinha, tá? E aí, o que eu faço? Aqui tem um atalho que eu uso, tá? Que no meu teclado está selecionado como P. Ó, o que ele fez, tá? Só para vocês identificarem aqui. Agora perdi o... Aqui. Ó, o que ele vai fazer, tá? Só para vocês identificarem. O atalho é aqui, ó. Eu vou clicar no P, ele vai cortar aqui e vai empurrar esse vídeo para trás, ó.
P. Aí ele cortou e jogou para lá. Ele está selecionado provavelmente no Adobe de vocês na letra Q ou na letra W, eu não lembro agora, tá? Mas ele está selecionado. Eu até vou ver aqui para vocês, tá? Editar, aqui, atalhos do teclado, o meu P, ó. A para de ondulação antes da edição para o indicador de reprodução. Então, aqui eu selecionei, eu mudei da letra Q, que estava aqui, eu mudei para o P, porque está perto do L. Tá vendo o L aqui, ó? Ó, JKL. Eu uso esses três aqui para acelerar. E o P tá na minha mão aqui, ó. Tá do ladinho. Eu posso movimentar ele, eu posso tirar o dedo do L e jogar para o P. Então ele está perto, é mais fácil para mim, entende? Isso economiza teu tempo também. Eu falo sobre isso numa aula, num vídeo que eu gravei, que fala como pensar como um preguiçoso, né? Pense como um preguiçoso. Então esse vídeo fala muito sobre a questão de ser mais produtivo e ser mais rápido nos processos. Então só falei desse atalho só para vocês identificarem, tá? Mas vamos lá. Então, aqui, como eu falei, ela começou. Meninas, tudo certo, então. Vamos falar um pouquinho sobre fase 2? O que é essa fase 2? Aqui ela tem um espaço. Eu posso cortar um pouco esse espaço. Não necessariamente preciso cortar todo. Então, corta um pedaço aqui, né? Existem várias formas de fazer isso, né? Você pode apertar a letra V e dar um delete aqui. E depois aqui uma exclusão de ondulação. Ou clica com o botão direito, exclusão de ondulação aqui em cima, tá? Mas eu vou fazer isso rápido, só para vocês entenderem, tá? O que é essa fase 2, tá? Só lembrando, né? Como a gente fez nas outras vezes. Primeiro eu vou falar o assunto do dia, o tema, né? Porque senão eu começo a ir responder uma dúvida, outra, e a gente acaba não falando do tema proposto, né? Então, hoje eu vou falar sobre essa evolução da consistência, evolução das papinhas, ou quando começar a comer com a mão, né? O que eu chamo didaticamente de fase 2. E aí depois, então, no final, vou responder as perguntas, então vocês podem deixar os seus questionamentos, tá? Tudo certo. Vamos lá, então. Eu fiz uma enquete hoje. Eu fiz uma enquete hoje, depois eu vou falar dessa enquete, né? Vamos falar um pouquinho então sobre o que é essa fase 2. Essa fase 2 é aquele momento quando o bebê ele já passou pela fase inicial da introdução dos alimentos, sabe? Quando já foram os primeiros dias, aquela surpresa, aquele impacto inicial pro bebê, sabe? De sentar no cadeirote pela primeira vez, ou de tu precisar da comidinha no teu colo, ou dele conhecer a colher, né? Ou de pegar um alimento com a mãozinha pela primeira vez, que esse impacto inicial ele já passou. Então, geralmente, quando a gente inicia a fase 2, esse bebê ele já tá recebendo as 2 frutas do dia, né? Já tá recebendo a frutinha de manhã, a frutinha de tarde, já tá recebendo, no mínimo, a papa de almoço, tá? E muito... Ó, a Juliana, ela fala o tá. Então, a gente vai fixar nesse caso aqui, só para eu exemplificar para vocês, o tá, tá? Então, assim, ó, vocês identificarem aqui o tá. Então, eu sei que o tá dela tem esse gráfico aqui, beleza? Então, vocês já viram que eu já fui cortando, né? Algumas coisas. Como é que eu faço? Eu dou play, deixa eu só mutar um pouquinho aqui. Eu dou play, tá? E vou rolando a barrinha do meu mouse, beleza? Vocês já perceberam que eu faço isso. Então, vamos lá. E muitos desses bebês, quando a gente inicia a fase 2, já estão recebendo a papa de jantar. Eu né? acho que aqui é um corte. E a refeição do jantar. E aí, quando começar... Ó, tem um E aqui. Fase 2, né? Eu recebo... Ó, tem o A aqui, beleza. Então nós vamos cortar o A. Beleza, quando vamos começar lá. essa fase 2, né? Eu recebo muito essa pergunta. Quando é que eu posso começar? E, como sempre, tudo depende do bebê. Tudo depende da resposta que o bebê vai te dar. Eu tenho mães que... Como sempre, tudo depende do bebê. Tudo depende da resposta que o bebê vai te dar. Eu tenho mães que começam, então, na introdução dos alimentos. Só pra deixar claro, né? Sempre que eu falo de início da introdução dos alimentos, eu tô falando 6 meses, né? Tem mães que começam, então, nos 6 meses. Uns 15 dias depois, esse bebê, é super comilão, super interessado, já tá comendo super bem. Ele já tá recebendo as 2 frutinhas, já tá recebendo o almoço. E ela já sente que ele tem esse interesse pelo alimento, então já pode passar pra fase 2, tá? Agora, tem bebês que vão um pouquinho mais devagar. E não tem nada de errado nisso. E não tem nada de errado nisso, tá? Mas o meu bebê ele aceita um pouco menos, ele tem um ritmo um pouquinho mais lento nessa questão da alimentação. Isso não quer dizer nada, tá? Só quer dizer que é o ritmo dele, e não tem nada de errado nisso, tá? Aí tem bebês que vão começar essa fase 2 com 8 meses, com 9 meses, e também não tem problema nenhum. O importante é que em algum momento da introdução dos alimentos se inicie. Ó, aqui eu achei que fosse, mas não é. Provavelmente aqui vai ser. Então eu fiz o corte e dei 2 Ctrl Z. Essa fase 2. Ó, tá? Por quê? Porque essa fase 2 é... Ó, então aqui tem um tá, eu vou cortar esse tá. Mas normalmente eu tô adiantando. Aqui tem outro tá. Tem 2 marcos importantes, tá? Que é... Ó, aqui tinha um tá. Beleza. Que é... se tu optou por fazer as papinhas, né? A alimentação participativa, ó, né? Provavelmente aqui é um tá. Aí, tu vai ser o momento quando tu vai começar a separar os alimentos.
Então, didaticamente, Não tá? é. É um método meu, eu gosto de iniciar isso com as papinhas Ó, juntas aqui quando a mãe tinha um alota. tá. É um método meu, eu gosto de iniciar isso com as papinhas juntas quando a mãe alota. Por iniciar Aqui com as tem um, papinhas, acho que é um tá. né? Em mais pedaços. Não era. Eu geralmente oriento ela a começar com tudo misturadinho, tá? Fazendo uma papinha com os 4 grupos de alimentos, então o carboidrato, a proteína, fazendo uma papinha com os 4 grupos de alimentos, então o carboidrato, a proteína, o legume, a leguminosa, né? Com um alimento de cada grupo, fazer tudo numa panelinha só, né? Por quê? Porque o bebê vai comer pouquinho, então é muito difícil, né? Ó, aqui tem uma... Por quê? Porque o bebê vai comer pouquinho, então é muito difícil. Ó, cortei muito em cima do gráfico antes, tá? Ó, tinha cortado muito em cima do gráfico aqui, ó. Aí podia ficar errado, então é importante não cortar em cima do gráfico. Já vou explicar isso pra vocês por quê. O bebê quê. vai comer pouquinho, então é muito difícil, né? Tu saber exatamente a quantidade que esse bebê vai comer. Aí tu imagina, a mãe já tá com um bebê de 6 meses, a gente sabe que a gente não tem muito tempo pra cozinhar, né? Ó, sempre aqui elaborar pode ser um coisa na tá. cozinha, e aí tu vai sujar 4 panelas, né? Então esse é um dos motivos. Ó, aqui tem o né e o tá. Então, provavelmente não. Eu ia cortar já isso. Entende o que eu quero dizer? Então esse é um dos motivos que eu gosto de no início mesmo, começar tudo numa panela só, tá? Por uma forma prática. E o segundo motivo é que, quando a gente oferece, por exemplo, tu vai oferecer tudo separadinho desde o início, até pode, depende do bebê, tá? Mas se aquele bebê... Tá vendo? A gente identifica pelo bebê que gráfico de áudio. Aí, por exemplo, tu colocou separadinho no prato lá, batata, aqui também. carne moída e feijão, tá? Aí, tá vendo? Como a gente identifica o tá, muito fácil, né? Aí o teu bebê deu 3 colheradinhas na batata e ele não quer mais saber de comer. Então ele só comeu batata, concorda? Porque no início tem bebê que tá devagarzinho, vamos ver o que é isso aqui. Beleza. Se tu faz no início, pra esse bebê que tá aceitando um pouquinho, né, tá aceitando 4, 5 colheradinhas, uma papinha toda misturada, com os 4 grupos de alimentos, por mais que ele coma 4 colheradas, cada colherada que ele conseguiu comer, tinha os 4 grupos de alimentos, concorda? Então é muito melhor ele receber 4 colheradas de uma papinha que tem feijão, arroz, carne e um legume, do que receber 4 colheradas de batata, ou 4 colheradas só de moranga, ou 4 colheradas só de carne, né? Então por isso que didaticamente eu inicio assim, tá? E aí, como eu falei, dependendo do ritmo de cada bebê. Aqui já tinha passado, mas aqui já tem um tá, ó. Tá? E aí, como eu falei, dependendo... Entenderam o que eu quero dizer? E o dedinho nervoso no Ctrl S, né? Tem que estar sempre no Ctrl S. Mas é isso que eu me refiro. Tu consegue prever o movimento. Tu consegue prever o que ela vai falar. Porque normalmente ela está terminando uma frase e ela vai falar um tá. Então tu já identifica pelo gráfico. Vamos ver se é um tá aqui, ó. Né? Ó, é um né. Ou é um né ou é um tá. Então eu identifiquei esse né e esse tá pelo gráfico, pelo espaço do gráfico entre um gráfico e outro, pelo gráfico isolado. Então eu consigo identificar pelo gráfico. E aí, a gente tem... Aqui eu não tenho muitos exemplos disso, tá, gente? Mas eu vou explicar para vocês. O que que acontece? A letra S e a letra I, elas se alongam sem o gráfico de áudio, tá? Lembra lá no início que eu peguei um espaço assim, falei, vamos cortar aqui, porque eu preciso deixar um espaço entre eles, tá? Vamos só supor que aqui é um né? Ó, aqui é um né. Por que eu não corto aqui e não corto aqui? Porque em algumas situações, em alguns vícios de fala, vai terminar em S, ou vai terminar em I, ou vai começar em I, ou vai começar em S. E o S, tá? O S é uma situação muito específica, e o I também, porque ele se alonga e ele não aparece o gráfico de áudio na maioria, nem sempre, tá? Mas na maioria das vezes ele não aparece. Então o que acontece? Isso já aconteceu aqui na empresa, tá? Uma ou duas vezes. E aí, que fui eu que fiz o corte, eu fiz isso e percebi. Eu disse, mas tá engolindo o meu S no final, ou S no início, ou um I no início, ou um I no final. Então, o que eu faço? Eu sempre corto com um pouco de folga. Sempre com um pouco de folga. Para não sobrar palavra no corte e não faltar da palavra seguinte. Entende? Tem bebês que... Então eu não engoliu nada aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui para ver, cortar bem especificamente aqui nos inícios para ver se ela não teve nenhuma fala ali. Tem bebê... Ficou um... Sabe? Então eu particularmente não gosto muito disso, acho que fica feio, né? Eu acho que o corte tem que... Se a gente pode fazer um corte mais assertivo, que seja feito. Então, corto com espaço. Tem bebês que...
Então não ficou com folga nenhuma, tá? Não ficou com sobrando o S ou ficar faltando, né? Nesse caso não tinha S, mas só para dar um exemplo para vocês. Então o S e o I tem que tomar muito cuidado. Então esse corte é muito importante que seja feito dessa maneira aqui que eu falei. Outra coisa, tá? Que é bem importante aqui. Como eu já estou acostumado com os cortes aqui da Juliana, eu normalmente não reassisto, mas o correto é sempre fazer assim, tá? Deixa eu só... Ó, vou cortar, tá? Então eu tô assistindo aqui. Deixa eu só dar um... Então eu tô assistindo aqui, deixa eu só mutar para vocês entenderem. Ó, tô assistindo, vim aqui, né? Aproximar um pouco mais, senão eu não consigo identificar, né? Ó, cortei, e eu vou clicar aqui e eu vou dar uma exclusão. Aí veio para cá. Se eu dou play, eu assisto dali para frente, mas eu não sei como ficou o corte. O que eu recomendo sempre fazer para quem não está acostumado com a edição daquele expert? Cortou, voltou para cá, clica aqui, volta, né? Vamos só soltar aqui. O ritmo de cada bebê, tem bebês que passam para fase 2 com 15 dias. Tá vendo? Dias. E isso é muito importante para tu identificar o corte, para ver se o corte não ficou errado, se não ficou com sobra de fala. E eu respeito e sempre procuro ensinar as mães a respeitar o ritmo e olhar pro seu bebê. E porque o bebê responde pra ela. E ninguém conhece melhor o bebê de vocês do que vocês mesmos. E vocês sentem. Vocês veem quando ele tá pronto pra passar pra uma próxima etapa, né? Ó, né? Então, ó, ela já passou, né? Então eu vou cortar, exclusão, e venho aqui, ó, e clico aqui atrás e assisto. Próxima etapa. Como quando tu sentir que o teu... Entende? É assim que eu faço para garantir que aquele corte ficou certo. Sempre assistir para ver se não ficou nada sobrando ou alguma coisa faltando, né, naquela fala. E essa questão de verificar os segundinhos antes aí que eu expliquei é muito importante. Por quê? Porque pode acontecer de sobrar alguma coisa ali e se tiver muitas vezes esse vício de fala, o que pode acontecer? Muitos cortes, tá? E se esse vício de fala tem um S ou tem um I no final, que é o exemplo que eu dei, e você corta muito em cima do gráfico e sempre vai sobrar um I ou um S ali, o que vai acontecer? Vão ter vários cortes com sobras, então vai ficar uma coisa estranha para assistir. Então é muito importante fazer essa verificação. Ah, voltou ali, excluiu a ondulação, né? Que voltou o vídeo. Coloca a agulha mais para trás para assistir o corte. E isso é muito importante. E sem isso pode gerar um problema maior. Eu vou contar para vocês de um rapaz que fazia parte da nossa equipe aqui. O que ele fez? Eu expliquei isso para ele. Falei, olha, tem que conferir sempre. É importante tu cortar. Tinha um cliente que falava muito, tinha espaços de fala. Como é que eu vou te explicar? Ele tinha... espaços que ele não falava, né? Ele dava muito tempo entre uma fala e outra e o que acontecia? Ele cortava esse espaço e não conferia, não ouvia. E aí o que aconteceu? Ele cortou 2, 3 vídeos longos, assim, vídeos de 30, 40 minutos, dessa maneira, sem conferir. E aí, como ele estava começando e tudo mais, eu sempre conferia o material dele. E aí nesse dia eu expliquei para ele, olha, corta assim, assim, assado, confere o vídeo, corta esses espaços de respiradas aqui que são muito longas, de pensamento, às vezes a pessoa fica pensando para falar, corta esses espaços porque o cliente pediu, confere, né, volta a agulha, assiste e tudo mais. E aí deixei ele editando, né? Nesse dia ele editou uns 3 ou 4 vídeos longos e aí no dia seguinte de manhã eu parei e disse, vou dar uma olhada para ver como é que tá. Eu fiquei conferindo isso praticamente a manhã inteira e eu tive que refazer praticamente todos os cortes. Então o que acontece? Se tu não confere, pode gerar um problema muito maior. Que é qual? A pessoa, tu fez o vídeo, né? Vamos supor que é só você, que não tem ninguém na tua equipe, mas que tu fez. Tu faz esse corte, não percebe, tá? Que fez esse corte errado, manda para o cliente cliente recebe, vê o problema, te fala, volta para ti, tu tem que aí tu vai lá ver que tem problema e tem que refazer. Olha quanto retrabalho, olha quanto tu tá perdendo de tempo para fazer uma coisa que tu pode fazer bem feita da primeira vez, conferindo. Né? Então o fato de não conferir esses segundinhos pode te gerar um trabalho muito maior, pode te gerar um problema muito maior, né? Dependendo da situação ou de como é o teu cliente, pode até perder o cliente por uma coisa
que eu tenho como relaxamento, né? A pessoa não foi caprichosa, ela não cortou, ela não fez o detalhe, que eu acho que a edição também está aí para fazer um polimento, né? Então, o nuteleiro é importante, tal, mas o nuteleiro ele também é editor, e o editor dentro do nuteleiro tem que entender que tem que entregar qualidade. E para entregar qualidade, esses cortes bem feitinhos, essas conferências vão te trazer muito mais credibilidade com o teu cliente, porque ele não vai precisar ficar te mandando nada de volta e vai economizar teu tempo, né? Principalmente vai economizar teu tempo. E os Nutellas, né? Falei que lá no início do vídeo que eu ia falar sobre os Nutellas. Como é que a gente deixa o Nutella com menos tempo? A gente vai seguir também um pouco desse raciocínio do gráfico de áudio, beleza? Mas também vamos usar outros raciocínios para encurtar o Nutella, para deixar o Nutella com menos tempo. Alguns clientes gostam de deixar o vídeo com um tempo específico, né? Ou dentro de um espaço de tempo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Por exemplo, eu tenho alguns clientes que usam vídeos de 1 minuto e 1 segundo até 1 minuto e 59. Entre 1 minuto e 2 minutos. Não entre 1 minuto redondo e 2 minutos redondo, porque eles têm dificuldade com a plataforma dos anúncios. Então tem que ser 1 minuto e 1 até 1 minuto e 59, né? Não pode ser nem 1 minuto cravado, nem 2 minutos cravado. Tem que estar ali naquele espaço de tempo. E às vezes a gente encontra o Nutella com, sei lá, 2 minutos e 1, 2 minutos e 2, né? Cortamos o Nutella, extraímos e aí ele tem 2 minutos e 2. E aí o que a gente vai fazer, né? Agora eu vou voltar aqui para a edição para mostrar para vocês isso na prática. Aqui eu vou mostrar para vocês agora a questão do que eu estava falando agora para encurtar o vídeo, beleza? Então aqui, ó, vamos ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. Ó, esse tem 1:06, tá? Mas vamos supor, tá? Só vamos supor aqui que ele tivesse 2 minutos e eu precisasse cortar ele para 1 minuto e 59, para cortar 1 segundinho só, tá? O que eu faria primeiro? Primeira coisa que eu faria é olhar os espaços de respiração. Então eu aproximo, ó, Então vou botar aqui, ó, ele tem 1 minuto e 6 e 9 frames, beleza? Então como é que a gente vai fazer? Eu vou olhar as respiradas dela dentro da fala, beleza? Para a gente identificar aqui o que dá para... algum vício de fala, de repente, mas vamos pelos gráficos de e né, que a gente já conhece, e vamos também dar uma olhada nos espaços de respirada. Aí a gente vai aplicar aquilo que eu falei agora há pouco, que é não cortar exatamente no gráfico de áudio, tá? Não cortar exatamente o gráfico de áudio, deixar uma folguinha, beleza? Vamos lá, vamos ouvir para ver o que a gente... Ó, aqui no início eu já vi que eu posso cortar um pouquinho. Ó, aqui posso cortar um pouquinho. Então, beleza. Aqui eu vou limpar, não vou dar um repodelete porque tem informação em cima. Ó, e aqui a gente vai dar play. Eu acho que é um vício de fala aqui, tá? Não sei, vamos ver. Não te preocupa muito com a quantidade nesse momento, tá? Ó, era um vício de fala. O que a gente vai fazer? Vai cortar aqui. Não, ó. Deixando sempre um espaço. Beleza? Ó, aqui provavelmente a gente vai ter um espaço aqui. Preocupa com a qualidade. Ó, então aqui a gente já tem outra economia de tempo ali. Oferece pelo menos, tem que ter pelo menos uma fruta no início, depois 2, os 4. Ó, aqui dá para cortar um pouquinho esse espaço, tá? Vale pra gente deixar dentro do tempo que o cliente quer, grupo de compreende? alimentos, tem vários vídeos meus falando sobre esses 4. Aqui, ó, vamos pular direto pra cá. E te preocupa em a página, tá? Ó, então aqui eu vou cortar, eu não vou cortar o tá aqui, porque o tá muito grudado. Tá? A página, tá? Então aqui, ó, pá e aqui. Limpei. Opa. Limpei, beleza? Vamos seguir. E te preocupa em oferecer sempre a continuidade, tá? Não assim, ele não tem que comer uma quantidade X, tá? Ó, aqui tem outro tá, então o que a gente vai fazer? Vai limpar esse aqui também. Eu acredito que já deu 1 segundo, beleza?
Mas vamos seguir mais um pouco. Tem que ser exposto continuamente a essas refeições para ele ter essa noção de rotina, tá? Ó, aqui tem um também, ó. Beleza? Vamos limpar. Agora eu vou conferir se já deu 1 minuto. Então vou encolher aqui. Eu posso fazer de várias formas, tá? Mas ó, posso selecionar aqui, puxar para trás e vir aqui e deletar os espacinhos, seleciona e deleta. Depois eu venho aqui, seleciono esses dois, puxo para lá e agora a gente vai puxar essa saída aqui bem para o finalzinho para ver quanto a gente já economizou. Olha aí, olha quanto a gente economizou nesse vídeo aqui, né? Economizamos bem mais do que 1 segundo. A gente economizou aí 4 segundos, 4 segundos de alguma coisa. Então é uma baita economia. Essa é uma forma de fazer isso também. É a primeira forma que eu sempre procuro para economizar, para enxugar o Nutella e deixar dentro do tempo que o cliente prefere, dentro do tempo que o cliente quer, né, que é interessante para ele. A gente vai para uma segunda situação, que são as repetições. Normalmente o cliente repete alguma coisa dentro do Nutella. E aí a gente, vamos lá, vamos fazer... Ó, tinha até mais tempo aqui, ó. Vamos tentar identificar alguma repetição aqui dentro do vídeo dela, tá? Vamos lá. Não te preocupa muito com a quantidade nesse momento, preocupa com a qualidade. Oferece pelo menos, tem que ter pelo menos uma fruta no início. Ó, aqui eu já vi que nessa fala eu posso tirar alguma coisa. Por exemplo, oferece pelo menos, tem que ter pelo menos. Ó, tem que ter pelo menos uma fruta, tá? Se fosse no Nutella normal, não teria problema deixar se não precisasse de tempo. Eu sempre procuro deixar de forma natural. Se fosse um Nutella que não precisasse economizar tempo, por exemplo, não precisasse tirar tempo para ele ficar mais curto, eu deixaria, porque eu prezo para que seja natural, que não seja tão robótico e tudo mais, né? Seria tranquilo deixar essa parte, não seria um problema, porque eu acredito que falar dessa maneira, né, às vezes se enganar na fala é uma coisa natural, é das pessoas, a gente faz isso normalmente. Então, eu prezo pela naturalidade também. Mas, nesse caso, supondo que esse vídeo precisa economizar, eu preciso tirar tempo dele para deixar ele mais curto, eu tiraria essa parte aqui, ó. Oferece, pelo menos, tem que ter... Ela gaguejou. Então, ó, com a parte anterior... Qualidade nesse momento. Preocupa com a qualidade. Te preocupa com a qualidade. E eu pularia direto para cá. Tem que ter pelo menos uma fruta no início, depois 2... Eu vou pular direto para cá, porque essa parte não diminui e não acrescenta. Oferece pelo menos, tem que ter pelo menos... Ó, então o que a gente vai fazer? Vai encurtar aqui. Beleza, já economizamos um tempão aqui. Ó. Olha quanto já economizou, 1 segundo e pouco. 1 segundo e alguns frames. Tem que ter pelo menos uma fruta no início, depois 2. Os 4 grupos de alimentos. Tem vários vídeos meus falando sobre esses 4 grupos de alimentos. Pode olhar lá na página, tá? E te preocupa em oferecer... Ó, aqui o I também, ó. Ó, vamos ver aqui. Te preocupa em... Ó o Ti. Te preocupa... Tá vendo que o Ti sai daqui, mas aqui não tem gráfico? Te preocupa... Tá vendo? É aquilo que eu tinha falado antes. Se eu corto sem conferir... Tá? Te preocupa em oferecer... O Ti não tem gráfico. Tá vendo que não tem gráfico nenhum? Tá 0 gráfico aqui. Tá? Te preocupa... Esse não ter gráfico pode te complicar. Então é bem importante ficar bem atento nisso. Tá vendo? Eu tirei aquele vício de fala. Vamos seguir. Oferecer sempre a continuidade. Tá? Não assim, ele não tem que comer uma... Ó, aqui eu posso cortar isso aqui também. Não assim, ele não tem que comer... Ó, porque ela tá dizendo que ele não também. Não precisa, essa parte não acrescenta também. Então a gente vai cortar aqui e vai cortar aqui. Tá vendo que eu corto sempre no meio da sobra? O meio da sobra normalmente é correto, normalmente funciona. Mas... a conferência, melhor que a conferência não existe. Ele não tem que comer. Tá vendo como funcionou agora? Olha quanto a gente está economizando aqui.
tinha 1 minuto e 6 esse vídeo quando a gente começou. Ele já está com 57,18, quase 58, né? Mas se eu for ver aí são 9 segundos, 8 segundos de alguma coisa que a gente economizou nesse vídeo. Se ele tivesse 2 e 6, ele teria 1,57 agora. Compreende? O quanto a gente economiza tirando as respiradas, tirando as repetições do vídeo. Isso ajuda e muito quando tu precisa encurtar alguns segundos daquele vídeo. Uma terceira situação seria cortar os adjetivos, o excesso de adjetivos em uma fala, por exemplo, né? Ele fala muitos adjetivos que remetem à mesma coisa. É uma opção também, tu cortar alguns adjetivos, ou ele dá 5, 6, 7 exemplos, ou não vamos nem exagerar, não vamos dizer que são 7 exemplos, vamos dizer que ele fala 4 exemplos, né, rápidos, assim, igual a isso, 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 isso. Às vezes tu pode cortar 2 desses exemplos, tá? Claro, isso é importante, tu questionar o teu cliente se é possível e se ele permite que isso seja feito, né? Se isso não vai interferir. É óbvio que tem que ter a tua análise de nuteleiro, tu precisa entender que tu precisa analisar isso. Será que se eu cortar esses 2 adjetivos, vai continuar fazendo sentido isso que ele está falando? Essa análise é muito importante também, né? A tua análise. Mas perguntar para o cliente é a melhor opção, porque aí ele dando o aval dele, tu fica livre para fazer isso sem ficar com medo de ter que voltar um material ou qualquer coisa do gênero. E aí a gente chega numa quarta situação, né? Eu já cortei tudo que dava, todas as respiradas, tudo que dava, as repetições, os adjetivos, já analisei tudo. O que eu faço? Vamos voltar para cá que eu vou explicar de novo. Aqui, o que a gente vai fazer, tá? Normalmente a gente tem um logo de finalização, tá? Aqui no caso da Juliana, ó, ela tem, ó, tá vendo que termina o logo, ó, ele termina e fica paradinho, correto? Ah, mas eu preciso ainda encurtar 18 frames aqui. Corta desse final, ó. Ó, tá vendo ali, ó, do lado na timeline tem ali, ó, 18, menos 18. Pronto. Agora ele vai ficar com 57. Pronto. Gravadinho, 57, tá vendo? Ó. Pronto. E finalizou igual e deu tudo certo. Legal, né? É uma opção também. Tu consegue enxugar ali em 1 ou 2 segundos do teu vídeo, encurtando a finalização. Eu sempre coloco finalização, acho essencial ter a finalização em vídeo e ter a identidade visual, né, a logomarca do cliente, ou a animação, e também a identidade sonora, né, que é uma música ou algum som que remeta ao cliente, né? Isso eu acredito que é muito importante. Alguns clientes não gostam, não querem, ou nem tem a marca pronta para isso, mas eu costumo colocar, 95% dos meus clientes têm, então isso ajuda e muito, tá? No finalzinho aqui a gente encurtar. Ah, Luiz, mas eu cheguei no tempo, não consegui chegar no tempo. Cortei, encurtei o vídeo, encurtei o finalzinho, e enfim, tentei de tudo e não consegui encurtar, tá? Isso acontece conosco aqui também, muitas vezes. O que nós fazemos aqui? A gente manda para o cliente de qualquer forma. Compreende? Porque eu não posso, já falei isso em outros vídeos, mas eu ou a minha equipe não pode definir se aquele Nutella vai cair, vai ser eliminado simplesmente por causa do tempo. Às vezes o tempo não é tão importante quanto o conteúdo que ele contém. Então, mesmo ele tendo 2 minutos de alguma coisa, eu mando para o cliente vai identificar que esse vídeo é maior de 2 minutos, né? E ele vai dizer, não, Luiz, tá tranquilo, pode seguir com esse aí. E ele me dá a headline e a gente finaliza ele, né? Consegue finalizar, colocar as heads, tudo mais, legendar, e depois libera para ele, né? Mas eu não posso definir se o tempo é mais importante que o conteúdo do vídeo. Então, eu deixo sempre essa parte para o cliente. E aí a gente vem também da situação contrária disso tudo que eu falei, que é um vídeo menor de 1 minuto.
Agora a gente estava falando, o vídeo que tem que ficar entre 1 minuto e 1 e 1 minuto e 59, né? Então a gente fez um exemplo aqui de um vídeo que tinha, supondo, né, que tinha um vídeo de 2 minutos e alguns segundos, né? Correto? Então o que a gente vai fazer? Pensando ao contrário, o vídeo tem menos de 1 minuto, ele tem que ter mais de 1 minuto. Como a gente pode fazer? A gente pode seguir essa mesma linha da última dica que eu dei aqui, que é, em vez de encurtar o final, você alonga um pouquinho, tá? Claro que esse alongar ao final, eu acredito que não pode passar de 3 segundos, 4 em algumas situações, beleza? Porque senão fica muito disparelho, eu acho que fica estranho até, né? Mas enfim, é uma opção também, tá? E aí tem uma segunda opção, que é a que eu mais uso, é analisar os Nutellas e ver Nutellas curtos que podem se juntar, correto? Tu pega um vídeo de um Nutella de 30, 40 segundos e pega outro Nutella de 30, 40, né? E aí tenta bolar uma headline para isso, para tentar unir esses dois. Ou sugestiona isso para o teu cliente. Olha, eu vi aqui, a gente tem 2, 3 vídeos que tem 30, 40 segundos, de repente tu pode analisar e juntar eles, né? Ver se existe a possibilidade de juntar esses dois, se esses vídeos têm uma ligação, você pode fazer uma headline e a gente une esses vídeos aqui na edição e eles tornam Nutella. Em vez de descartar 2 vídeos de 30, 40 segundos, se tu une, tu acaba tendo um Nutella maior e aquilo acaba gerando conteúdo, gerando valor para o cliente lá, para o prospecto do teu cliente, beleza? Essa é uma opção também. E é a mais provável, tá? E é a mais provável. Se a diferença é muito longa, vamos supor, o vídeo tem 40 segundos, tu não vai esticar 21 segundos, né? É mais 50% do vídeo, né? Então não vai esticar 21 segundos. Então a ideia é que tu junte. Então a mais provável é juntar 2 Nutellas, tá? Nessa situação a falta de tempo é muito grande, né? Então a mais provável, é a que a gente mais usa claro, em situações bem específicas. Tá faltando 1 segundinho, 2 segundinhos ali, aí sim a gente alonga. A logomarca final, mas a mais provável realmente é juntar os Nutellas. Claro que isso tudo deve ser analisado junto com o cliente, porque tem que ficar do gosto dele, ele tem que entender, ele tem que participar do processo, né? Já falei sobre isso em outros vídeos, não é porque tu entende de edição e tu faz as coisas e o teu cliente não, que tu tem que, enfim, tentar enganar. Eu sempre prezo pela integridade, por falar a verdade em 100% das vezes e deixar o cliente a par de tudo que está acontecendo e de como tu está fazendo as coisas, né? Principalmente nessa parte onde eu falo de juntar os Nutellas, de cortar adjetivos ou exemplos a mais, enfim, isso precisa ser analisado com o cliente sempre. Essas situações onde existem cortes, existem extrações de palavras dentro do conteúdo, para deixar mais curto, é importante conversar com o cliente, porque afinal o conteúdo é dele, né? Ele está ensinando o prospecto dele, e isso é muito importante. Esses cortes precisam ser analisados diretamente com o cliente. Bom, era isso por hoje, era isso nesse vídeo. Espero que tu tenha gostado, espero que isso te ajude nas tuas edições aí de Raiz e Nutella. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tu tá no Facebook, curte minha página, dá um curtir aí no vídeo. Se tu tá no YouTube, se inscreve no meu canal aí, deixa um gostei. Se tu tá no Instagram também, né? Dá um coraçãozinho lá, deixa teu comentário, compartilha com teus amigos. Se tu tem algum amigo que é produtor de vídeo, freelancer, enfim, quer entrar para esse mundo dos Nutellas e raízes, marca ele aí, chama ele, que vai ser um prazer poder ajudar vocês e estar nesse caminho aí, mostrando para vocês como é que chega numa produtividade boa aí nos Nutellas, como é que é entrar para esse mercado e tudo mais. Tá bom? Espero que tu tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!